Em nome do nosso presidente, Ivanir Gasparim, desejamos a todos uma boa-vinda nesta reunião almoço. Queremos saudar e agradecer ao nosso palestrante, o estrategista de redes de colaboração, Timóteo Paes de Farias, que logo mais irá palestrar sobre o tema Núcleos Setoriais como alicerce da cultura associativista. Agradecemos a você que está nos assistindo pelas nossas redes sociais, pelo nosso YouTube, e também convidamos para que compartilhe sua participação na reunião almoço marcando @SIC Caxias Oficial. Estão presentes conosco, representando a Prefeitura de Caxias do Sul, o secretário municipal do Urbanismo, João Mês, representando a Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Zé D'Ambros, comandante do 5º Batalhão do Bombeiro Militar do Estado do Rio Grande do Sul, Tenente-Coronel Julimar Fortes Pinheiro, subcomandante do 12º Batalhão de Polícia Militar, Major Wagner Carvalho dos Santos, secretários municipais de Caxias do Sul, presidente do Conselho Deliberativo da SIC, Emir José Alves da Silva, vice-presidentes da SIC, Jaime Andraça, Mauro Bellini e Maristela Tomasi Chiappin, presidentes de sindicatos e entidades de classe ou representantes, Orlando Marim, representando o Simplas, Ivonei Pioner, representando a CDL Caxias, Serafim Kissini, presidente do Sind Madeira. Imprensa. Aproveitamos para agradecer aos patrocinadores e apoiadores, aos quais reiteramos o nosso muito obrigado. E são as seguintes marcas: Patrocínio Master de Florence, Grupo RBS Sicredi, patrocínio dos Supermercados Andreassa, BRDE, Rede Caminho do Saber, Marco Polo, Randon e Universidade de Caxias do Sul. Apoio institucional da Emercor e da Fortaleza. Neste momento, para sua saudação, convidamos o presidente Ivanir Gasparim. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião almoço da SIC Caxias. Agradecemos, em especial, ao nosso palestrante, o consultor Timóteo Paes de Farias, que vai nos falar sobre o tema Núcleos Setoriais como alicerce para a cultura associativista. Hoje, estamos comemorando o primeiro ano de implantação dos núcleos setoriais da SIC Caxias. Engajamento, geração de negócios, têm sido os principais objetivos dos 2 núcleos setoriais formados por esta entidade. O programa, que conta com o suporte da Diretoria de Apoio Estratégico da entidade e o importante apoio do Sebrae RS, Sicredi Pioneira, agrega valor para o nosso associado. Aliás, expertise do Sebrae e da Sicredi tem sido fundamental na alavancagem dos núcleos, com todo o suporte, acompanhamento e instrumentos para a continuidade dos grupos. Os núcleos setoriais de turismo de experiências e de consultorias estão em pleno funcionamento e desde 2020 os empresários que participam dessa iniciativa desenvolvem uma metodologia de trabalho e organização que tem propiciado resultados significativos na geração de negócios, no fortalecimento das marcas e também na solução de problemas comuns. Isto é, o que a SIC faz há 120 anos, quando os comerciantes se reuniram para resolver problemas de escoamento da produção. É a união de empresários de um mesmo segmento que, ao somar forças, pensam na coletividade e no crescimento de todos e se fortalecem. Nestes 12 meses, os núcleos que reúnem atualmente 38 empresas já realizaram diversas atividades de capacitação e várias reuniões para a troca de experiência sobre a gestão de seus negócios. A SIC Caxias se apresenta como uma entidade aglutinadora, referência, o guarda-chuva, que promove e incentiva a formação desses núcleos setoriais. Com isso, ou seja, ao abrir as portas e trazer as empresas para dentro da SIC, garantindo a continuidade dos projetos, estamos fortalecendo o associativismo. A reunião almoço de hoje
e todos os próximos eventos programados para comemorar este primeiro aniversário. Será uma oportunidade para aumentar ainda mais a interação entre os núcleos e para que a comunidade conheça os empreendimentos e suas atividades. Fazer com que as pessoas olhem com mais carinho para a nossa cidade, para os nossos atrativos e para os nossos serviços. Senhoras e senhores, quanto aos eventos ou momento político vivido em nosso país, nosso estado e nossa cidade, a SIC se manifestou com uma nota pública dia 6 de setembro de 2021, que está disponível, né, no nosso site, saiu na imprensa, e é essa posição desta casa, assinado pelo presidente executivo, no caso Gasparim, pelo presidente do Conselho Superior, Davi Randão, e pelo presidente do Conselho Deliberativo, Emir Alves da Silva. Muito obrigado e boa reunião, almoço a todos. Senhoras e senhores, lembramos que para quem está presente, as perguntas devem ser feitas por escrito ou pelo chat para quem nos acompanha pelo YouTube e pelo Facebook. Convidamos para a sua apresentação o nosso palestrante, Timóteo Paes de Farias. Quero abrir essa fala agradecendo o convite, presidente Vanir, pela oportunidade de estar aqui com vocês, ao SEBRAE, pelo trabalho que tem feito junto com os núcleos aqui na entidade, também a equipe da SIC, né, que foi quem eu fiz o primeiro contato. E também a todos os nossos colegas empresários que passaram ao longo desses 120 anos pela história da associação e nos deixaram esse legado, essa oportunidade de estar aqui ainda sustentando esse trabalho. E é um pouco disso que eu quero compartilhar com vocês. Nesse momento vai ser uma fala talvez um pouco mais breve, né, por conta do modelo do evento, mas eu acredito que alguns pontos são essenciais para falar um pouco sobre esse trabalho que vocês estão desenvolvendo há um ano aqui, junto aos núcleos empresariais, mas também trazer uma reflexão das minhas vivências enquanto técnico atuando com o associativismo e do quanto eu acredito na organização associativa, seja ela empresarial, como a gente vive aqui na associação, seja ela por pequenas necessidades que a gente pode ter no nosso cotidiano, mas desse exercício que a gente pode estar desenvolvendo, e acredito muito, né, num movimento de cidadania, podendo apoiar todo o trabalho que é necessário ser feito para o nosso viver cotidiano, enquanto sustentabilidade até de uma cultura, que é o que a gente tem percebido, né, a necessidade de olhar para aquilo que é essencial para o nosso cotidiano. Então, eu vou falar um pouco sobre associativismo, vou falar um pouquinho num contexto mais amplo sobre cultura, para aí depois poder fazer o fechamento com relação ao programa Empreender em si, ou a metodologia que a gente já tem há 30 anos aqui no Brasil, né? A gente apropriou ela da Alemanha. E aí, para quem não me conhece, então, eu me chamo Timóteo Paes de Farias. Apesar do meu sotaque gaúcho, eu sou catarinense, morei até 2014 aqui no estado do Rio Grande do Sul, onde tive a oportunidade de começar a minha caminhada no associativismo. Fui executivo da Associação de Canoas, da SICS, tive a oportunidade de trabalhar lá durante 4 anos. Posteriormente, acabei indo para Santa Catarina para fazer um trabalho voltado aos núcleos numa regional que a gente chama do extremo sul de Santa Catarina. Também, depois desse trabalho em Santa Catarina, tive a oportunidade de estar como consultor de planejamento da Federação aqui no Rio Grande do Sul, então fazendo uma ponte entre os dois estados e apoiando as entidades. Trabalho como consultor do programa Empreender e de associativismo no estado de Santa Catarina, mas também tenho atuação em alguns outros estados, com os SEBRAES, principalmente, que estão vendo, né, retomando esse trabalho para poder fazer um fomento diferente nos municípios. Tive a oportunidade de trabalhar no Maranhão, Tocantins, também com os núcleos empresariais. Sou um especialista dessa metodologia, então, ao longo dos últimos 8 anos, tenho me dedicado bastante a esse trabalho. Tenho atuado em Santa Catarina, que tem um movimento de inovação muito interessante, com políticas públicas, inclusive, herdadas já de outros governos, num movimento de redes de colaboração. A gente tem trabalhado com
hubs de inovação, né, regionalizados no estado, e aí eu tenho atuado junto com esses grupos. Tenho o portfólio também de alguns projetos de espaços de colaboração dentro de entidades empresariais ou de cooperativas. E também, aí, por fim, uma formação esse ano que tenho me dedicado a estudar mais sobre a cultura, e aí fui estudar com Humberto Maturana, que é um grande estudioso desse movimento, e fiz uma formação em Biologia Cultural. Então, para começar, eu sei que os senhores e as senhoras estão se alimentando, mas eu gostaria de promover uma primeira reflexão, e aí trago essa pergunta, né? O que individualmente vocês entendem como cultura? O que é cultura para cada um de vocês? Enquanto eu dou esse espaço de tempo para vocês irem refletindo, eu quero trazer para vocês um pouco sobre o associativismo e da origem de estudos que fiz, mas eu estava até conversando com a diretoria antes. Para mim, associativismo é prática, né? A gente precisa estar junto, estar se reunindo para entender mais como isso funciona. Mas, de forma geral, então, né, associativismo tem essa forma de organização, sempre com o intuito ou o intento de buscar benefícios comuns a todos que estão reunidos e pensando sempre em ações coletivas. Ao longo da história da entidade, eu tenho certeza que, em muitos momentos, a SIC assumiu um papel importante dentro do município. Eu me recordo que lá em Canoas eu tive a oportunidade de ajudar a fazer o resgate histórico da entidade, e a entidade, inclusive, atuava como uma Câmara de Vereadores em alguns momentos no município, né? Então, era ali onde era organizado e era compartilhadas as decisões que o município precisava tomar. E, dentro do contexto do associativismo, a gente tem alguns princípios básicos, né, dessa relação e de como essa organização funciona. Então, a gente tem adesão livre e voluntária, né? A gente se associa e se desassocia conforme é o nosso interesse. A gente tem esse posicionamento sempre de autonomia e independência, né, porque acaba representando um grupo de empresas ou de indivíduos e precisa também sempre estar alinhado com as políticas ou o interesse que há desse grupo. A gestão democrática dos associados, a Assembleia é a principal tomada de decisão, é onde, né, os associados têm a oportunidade de voz e vez, buscando inclusive a representação pela diretoria. Informação, educação e informação, e aqui a gente já começa a encaixar um pouco desses princípios nesse trabalho que é feito pelo Programa Empreender e com os núcleos, né, podendo proporcionar aos associados e à comunidade empresarial a formação, informação e educação. A interação também, como um princípio base, aqui estamos, né, almoçando juntos, e tantos outros eventos que são feitos, que sejam com cunho de representatividade, de conversas necessárias políticas, que muitas vezes são feitas dentro desse ambiente da entidade, mas abrindo esse espaço de interação e interlocução. O interesse pela comunidade, estava aqui o secretário apresentando um pouco, né, do que o município vem sendo feito. Então, por mais que seja um ambiente empresarial, a gente sempre está atento a todo o movimento das pautas que são necessárias para a nossa comunidade. E a participação econômica dos associados, né? Todos nós contribuímos de alguma forma financeiramente para que a gente possa sustentar essa estrutura funcionando a contento. Num conceito mais atualizado e talvez mais tecnológico, mas eu penso que ele se encaixa muito bem com esse movimento que a gente vive em associativismo, a gente tem 3 grandes movimentos de rede, né? Eu entendo que, na verdade, o que a gente faz como associação é criar um espaço de rede onde a gente pode conectar tanto empresários quanto os interesses que a gente tem com a comunidade. Então, há muito tempo atrás, a gente acabava tendo um movimento da primeira figura que é mais centralizado, né? Aqui é o grande centro de poder e a gente distribui as informações e o que é deliberado para fora. Na medida que a gente vai avançando ao longo dos anos com a ampliação desses canais de comunicação, telefonia, internet, a gente vai percebendo que a gente começa a descentralizar um pouco mais isso. Então, a gente tem núcleos que criam essas pontes. E, atualmente, né, a gente consegue trabalhar num contexto de rede que ele é totalmente distribuído, onde cada nó tem a possibilidade de estar se conectando. E aí aqui eu vejo o grande valor da entidade. Assim como a gente fez uma dinâmica rápida hoje ali conversando com os nucleados, dessa capacidade que a gente tem de se conectar, independente de qual pessoa for ou interesse que a gente tenha, mas que esse ambiente crie essa distribuição de conexões conforme as minhas necessidades.
seja uma consultoria, seja às vezes um espaço que eu preciso para fazer algum trabalho, seja um fornecedor, seja um cliente, seja um parceiro. E trabalhando de uma forma fluida e descentralizada. E aí, então, da reflexão que eu trouxe antes para vocês, né, eu trago uma referência do Maturana, que traz uma perspectiva de cultura nesse modo de conviver que conversa de maneira consciente e inconsciente e que nos guia muito pelos nossos sentires, fazeres e emoções. Então, parte sempre de uma necessidade individual de a gente estar buscando um trabalho coletivo e aí depois ampliando para um trabalho comunitário, né? Mas é importante refletir sobre esse movimento, porque muitas vezes a gente tem avanços ou não avança tanto, porque a gente já tem uma dinâmica cultural, né, que nos leva a conviver com heranças culturais que a gente recebe. Eu acredito que aqui o presidente até falava, né, porque a gente tem uma cultura italiana, às vezes a gente não consegue sentar e conversar com tanta naturalidade, enfim, mas de qualquer forma a gente vai transformando e vai criando espaços para que isso possa acontecer dentro do contexto que a gente vive. E eu tenho certeza que ao longo desses 120 anos, né, essa linha do tempo que tem disponível lá no site, inclusive da entidade, muito se traduz essa forma que vocês criaram de conviver e de transformar o associativismo aqui na cidade. E várias pautas que foram importantes para o desenvolvimento das empresas, da comunidade e da cidade em si. E aí uma pergunta que também surgiu para mim ao longo desses 120 anos, o que guiou, né, esses sentires, fazeres e emoções dos empresários que aqui habitam essa casa e que sustentam esse movimento, né? E o que também pode nos guiar para frente, né, sabendo que a gente está justamente numa ruptura de vários padrões, de relações de trabalho, de relações econômicas, né, de mudanças comportamentais de consumo, inclusive, que a gente está vivendo atualmente. Então, nesse contexto de rede associativista, eu começo já a integrar um pouco a visão que tenho porque um núcleo é um alicerce, né? Porque individualmente nós temos as nossas necessidades, nós temos os nossos interesses e eles são genuínos do nosso querer. Na medida que a gente começa a encontrar outras pessoas que tenham interesses muito próximos com os nossos, há uma grande possibilidade de a gente criar alianças que sejam sustentáveis para o nosso interesse, mas também para o desenvolvimento coletivo. E aí começo a ver já uma figura dos núcleos funcionando dessa forma, né? Porque o núcleo dentro da entidade ele não precisa ter uma personalidade jurídica. A gente não precisa formalizar ele já está sob o guarda-chuva da entidade. E aí entra efetivamente o papel da entidade nesse contexto, de criar um ambiente e não ir resolver os problemas do empresário, bem pelo contrário, de criar um ambiente para que esses núcleos possam ter segurança, acompanhamento técnico também, né, ou essa afinidade com parceiros que possam ajudar tecnicamente, para aí sim resolver as necessidades, os problemas, ou buscar, inclusive, desenvolvimento de soluções que são necessárias para o negócio deles. E também tirando, muitas vezes, o pequeno empresário daquele espaço que ele fica de solidão lá, né? Estou com os meus problemas dentro da minha empresa e não sei onde eu vou buscar uma solução. Então, os núcleos, eles conseguem trabalhar dessa forma. E a entidade, obviamente, trabalhando num aspecto de representatividade aí, num nível, né, mais avançado. Aqui trago o exemplo da CACB, que é a Confederação Nacional, né, que é um guarda-chuva nacional, mas a gente tem a Federação, a gente tem a própria ONU, né, que traz várias diretrizes, mas lá são ambientes mais representativos, né? As entidades trabalham nesse espaço de formalização e os núcleos, na prática, trazendo um espaço para os próprios empresários trabalharem os seus problemas. Uma coisa que eu aprendi nesse movimento de associativismo e trabalhar com as entidades empresariais é que os tempos são diferentes, né? Então, quando a gente fala de um ponto .com que anda 100 por hora e a gente fala de um ponto .edu, do ponto .gov, do ponto .br, anda 30 por hora. E aqui eu não estou dizendo que é melhor andar mais rápido ou andar mais devagar. Só que são tempos diferentes, né? A gente tem que entender que tem toda uma estrutura, às vezes uma burocracia, a gente quer acelerar muitas vezes esse processo, mas movimentos de grupo, eles são mais lentos também, né? Então, não é que ele demora muito, né? Que é isso, né? A gente sabe que existe todo um contexto para que a gente possa fazer esse alinhamento e achar esse propósito de trabalho. E aí, uma das frases que eu
ao longo dessa jornada acompanho, assim, e que para mim marca muito o que é associativismo expresso, é que juntos sempre nós somos mais fortes, né? E o fato é que a gente aprende nesse movimento a andar de uma forma mais compassada e a gente vai indo mais longe. E aqui está uma casa há 122 anos que pode, né, representar isso da melhor forma possível materializado. Um movimento que há 120 anos está funcionando, né, independente do momento histórico que a gente viva, mas ele está aqui forte e pujante. E aí entendo então que o núcleo é essa oportunidade base, né, que é onde o empresário ele pode viver na prática o associativismo. Porque ontem de noite, antes de descansar, eu estava na casa dos meus pais e a minha mãe ainda estava me perguntando, mas o que é que tu faz mesmo? Né? Daí eu expliquei, tá, mas como é que funciona essa coisa de associativismo? Né? Porque para quem vive, quem convive, vê o valor disso, tem um entendimento diferente do que muitas vezes o cidadão que está lá no cotidiano que não consegue entender. Né? Por que se reunir numa segunda-feira para almoçar junto, para estar falando, né, sobre desenvolvimento da cidade, sobre necessidades que a gente tem? Porque é necessário ter esse espaço estratégico para pensar o futuro. Né? E eu acredito que os núcleos eles são essa base. Eles criam um espaço para que o empresário possa entender de uma forma bem prática, assim como ele sempre busca o benefício. Né? Qual o benefício eu tenho de ser associado? Tem o benefício de trazer o teu problema e a gente trabalhar junto para resolver ele, inclusive com concorrentes teus também. Então, essa forma de trabalho, ela é muito antiga. Né? A minha mãe estava me comentando ontem que, quando ela era jovem, eu não sei se alguém vai lembrar, mas existiam os 4 S's, que era servir, saúde... servir, saúde... Alguém sabe? Não? Não vou me lembrar de todos. Memória, não tinha M. Mas era servir, saúde e tinha mais 2 S's, né? Que era um trabalho que era feito com a comunidade rural para desenvolver jovens lideranças para esse movimento, que na prática era uma prática associativista. Né? Então, essa origem de cooperação que a gente fala do programa Empreender, né? E aí eu fico reforçando isso a todo momento, ela é uma prática que ela é originária da Alemanha e há 30 anos atrás foi feito um acordo de cooperação onde se trouxe essa metodologia de trabalho para a cidade de Blumenau e Brusque, que foram as primeiras a trazer esse movimento, para entender como eles conseguem desenvolver isso lá na Alemanha, e também é algo de muito tempo, né? E como isso poderia ser implementado aqui no Brasil. Então, para vocês terem uma ideia, em 1138 foi o primeiro núcleo aberto na Alemanha, que era um núcleo de tecelagem. Eu tive a oportunidade de conhecer o trabalho e eles têm uma organização social das entidades empresariais que é um pouco diferente do que a gente tem aqui. Eles trabalham bem fragmentados, assim, né, com os núcleos. Tem a Câmara de Artes e Ofícios, a Associação Empresarial ela trabalha num aspecto mais estratégico dentro do município, e aí tem também entidades regionais que são como se fossem câmaras de desenvolvimento socioeconômico, que aí tudo isso ligado aos empresários, né? Mas eles fragmentam um pouco mais esse movimento. E aí conheci um pouco dessa essência do trabalho lá, né? Aqui é uma foto que eu gosto muito sempre de trazer quando falo sobre o programa Empreender, porque eu tive a oportunidade de visitar a cidade de Essen e Oberhaus e Düsseldorf. E lá em Düsseldorf a gente foi numa cervejaria que é datada, eu nem me lembro quanto tempo, mas é muito antiga, e essa sala que a gente estava era a sala da Câmara, a Câmara da cidade, na Associação Empresarial. E era onde os empresários se reuniam para fazer as reuniões e tomar as decisões, né? Então, dentro da cervejaria, eles tinham uma sala específica para isso. Inclusive, para mim, chamou muita atenção, porque sempre busquei a referência dos símbolos que a gente usa, né, no associativismo, e lá eu entendi o porquê cada símbolo tinha o seu papel e função. Na parede tinha expresso cada símbolo, né, do comércio, da indústria, né, e todos os outros setores que são, né, a base do desenvolvimento desse trabalho. E pelo que eu me recordo, vocês usavam também, né, um outro logo antes desse, né, que tinha também o símbolo do chapeuzinho com as asas. Então, esse conceito inicial ele veio com o propósito de que as empresas do mesmo segmento, né, elas se reúnem para ampliar o mercado.
E aí, por isso, estão focados nos setores como os tecelãos, né? Esse era um trabalho que eles faziam em conjunto. Quando a gente trouxe esse programa, esse trabalho, essa metodologia para o Brasil, obviamente a gente teve que tropicalizar um pouco, porque as nossas necessidades eram um pouco diferentes da cultura deles. Então, a gente traz empresas que são de segmentos similares para ampliar o mercado e melhorar a gestão também. Porque aqui no Brasil, né, a gente tem uma necessidade de amadurecimento desse movimento de gestão. E aí, num âmbito mais mercadológico, num segundo ciclo, já que a gente está com esse programa há 30 anos no Brasil, a gente busca, então, ampliar o mercado, melhorar a gestão e também um aumento de produtividade. Aqui já começa uma parceria muito forte com o próprio Sebrae, né, no Brasil, para esse trabalho, porque ele é complementar com os núcleos. E, atualmente, a gente tem trabalhado, então, com o aspecto de união das empresas, né, e empreendedores também, porque a gente tem várias tipologias diferentes de núcleo, ou profissionais, como é o caso, né, de consultores, que são empresas, mas também podem ser profissionais. Instituições, tem algumas instituições que usam essa metodologia para fazer um trabalho em conjunto, e também com o objetivo comum de ampliar o mercado, a gestão, né, e aumentar a produtividade das empresas. E aí, quando a gente fala, né, mais claro, assim, o que é esse acesso ao mercado, né? É oportunizar mesmo novos negócios, né? São feiras, vocês têm a Mercopar aqui, né? Mas são feiras nacionais, internacionais, missões técnicas que muitas vezes podem ser feitas para que os empresários possam buscar novos conhecimentos. Na produtividade, muitas vezes são relações de acordo de compra de equipamentos que podem ser feitos juntos. Nós estamos trabalhando agora até com uma plataforma em Santa Catarina que é para integrar compras conjuntas de setores específicos, então vai ser uma oportunidade dos empresários colocarem lá suas necessidades e fazerem uma melhor gestão da compra dos insumos e de produtos. As consultorias de gestão empresarial, que envolvem, né, uma série de áreas conforme a necessidade da empresa, seja financeira, mercadológica, de pessoas, planejamento, o que for. A gente também entende que os núcleos têm um papel e acaba acontecendo essa possibilidade ou essa vontade, às vezes, do núcleo de fazer alguma ação social, né? Isso, obviamente, não é a prioridade que a gente coloca num planejamento, mas por que não, né, fazer uma ação de fim de ano ou dentro de algum evento que é feito, colocar uma ação social que possa agregar esse trabalho para a própria comunidade local. E também algo que a gente entende que é super importante, até falava com o pessoal ali antes dos nucleados, que a gente criar esses ritos, né? Então, fazer a confraternização, a integração, para que a gente possa cada vez mais ir ganhando confiança e se conhecer mais, né? Então, os núcleos têm também esse movimento de encontros, né, que às vezes são encontros mais festivos para celebrar aí um fechamento de ano ou uma abertura de ano. E também a sensibilização empresarial, né? Eu acho que é um movimento que para a entidade é bem importante, porque na medida que a gente tem mais empresas entendendo, vivenciando e trabalhando dentro da associação essas soluções, acaba que ela começa a atrair outros colegas e parceiros, seja de uma região, ou seja algum fornecedor, né, divulgando o trabalho que é feito pela entidade e a possibilidade de estar junto, participando. Então, eu acredito, e de todo esse tempo que trabalho, que o Programa Empreender ele é uma tecnologia social. E ele é uma metodologia muito simples de trabalho, uma estrutura muito simples de implementar dentro de uma entidade, mas de alta eficiência na medida que a gente consegue fazer esse movimento e ir se sustentando ao longo dos tempos. E acredito que os núcleos em si, eles trazem essa oportunidade, né, de desenvolver esse ambiente propício para que o indivíduo possa praticar o associativismo. Porque logo no início falei isso, né? Associativismo para mim foi entender na medida que eu me aproximei e fui vivenciar e fui vendo que tipo de pauta que era trabalhado pela diretoria, que tipo de projeto que as diretorias se envolvem. Então, acredito que essa base, esse espaço dos núcleos, ele propicia isso para os empresários, de não achar que é tão longe, né, que é muito difícil poder ter um espaço dentro de uma entidade, e também acaba ajudando muitas vezes a própria entidade a desenvolver novas lideranças, né, porque obviamente a gente vai vendo aquelas pessoas que vão tendo mais afinidade com o trabalho e vão se aproximando cada vez mais, querendo contribuir com o seu servir. E aí uma reflexão final que eu trago é de alguns cuidados que a gente aprendeu nesse último ano de pandemia e que eles trazem, para mim, pelo menos, um entendimento muito interessante do porquê existe uma associação empresarial
e de por que eu sigo trabalhando nesse movimento, né? Primeiro que acho que é notório toda a nossa preocupação com a nossa saúde, né? Todos os cuidados que vieram mais evidentes com a pandemia. E na medida que a gente está saudável, a gente pode, né, também ter o cuidado com a nossa família para que a nossa família esteja saudável. Porque se nós não estamos bem, isso reflete diretamente na nossa família também. E se a nossa família não está bem, isso automaticamente reflete no nosso movimento de comunidade, né? E aí vai tendo essa integração do cuidado individual com a nossa família e com a nossa comunidade. E se a nossa comunidade não está bem, o nosso território também não vai estar bem. Então, a importância de a gente ter um olhar individual para o coletivo é de que a gente sustente tudo isso que a gente tem disponível aqui para viver e que recebe como herança, né, seja dos imigrantes, da nossa família, mas de ter esse cuidado com o nosso território e pensar nessa integralidade do quanto eu preciso estar bem para poder também oferecer um bom servir, seja voluntário, como é o caso da entidade, ou seja mesmo no meu ambiente de trabalho profissional. E aí deixo aqui aberto, né, a perguntas das senhoras e dos senhores. Eu resgatei uma foto também de 2011, eu acho que foi, de um evento que eu participei pela CACB lá em Palmas, e recordando muito desse movimento todo do quão importante é essa integração, né? E deixo aqui também os meus contatos para aqueles que tiverem interesse de conhecer um pouco mais sobre a cultura em Santa Catarina, onde eu atuo hoje com os núcleos e com o associativismo, fazendo essa ponte aí para que vocês também possam levar o exemplo de vocês, do que vocês já fazem, mas também trazer de lá algumas boas práticas. Obrigado. Timóteo, eu acho que a colocação aqui não é só para os núcleos, né, mas por que participar da entidade, eu acho que isso é muito importante. E nós comentávamos há pouco, né, na recepção das pessoas dos núcleos, né, principalmente dos pequenos empresários. Se nós olharmos a história da maioria das pessoas de sucesso empresarial, foi depois de uma viagem, foi depois de uma reunião que deu o start, né? Então, eu primeiramente perguntaria como mudar esse modelo mental, às vezes, do pequeno, né? E eu não gosto muito dessa palavra, porque dependendo do negócio, mesmo que você, talvez num restaurante com 10 pessoas, você é grande. Para uma indústria automotiva, 3 pessoas é pequeno, né? Então, como é que você pode mudar esse modelo mental da síndrome do pequeno para que ele saia de trás do seu balcão, do seu chão de fábrica, do seu local de turismo, né? E que bom que você colocou. Quando eu falo que o turismo é diversão para o turista, não para o empresário. O empresário ele tem que ser negócio para ele, entendeu? Então tem que ser profissional, né? Então, como mudar esse modelo mental dos nossos empreendedores ou ditos empresários, né, que corajosamente abrem o seu negócio para gerar impostos e empregos? Eu trouxe o primeiro ponto da cultura porque eu entendo que toda mudança de comportamento ela passa por algum trauma. Então, talvez uma resposta para essa mudança de modelo mental seria como nós, enquanto entidade, a gente pode gerar um trauma, claro que pode ser um trauma positivo, né? Não precisa ser um trauma negativo, para que muitas vezes esse empresário ele saia da zona de conforto para sair do espaço que ele está, né? Porque está lá dentro da empresa, às vezes preocupado com 1001 coisas e não quer dar atenção para mais uma coisa fora. E aí não vê valor nisso, presidente. Então, a pandemia, ela trouxe isso. Eu preciso mudar o meu modelo de negócio, eu preciso implementar mais tecnologia no meu negócio. O meu negócio não vai poder estar aberto ao público, mas mesmo assim eu posso produzir e entregar. Então, essa ruptura, ela passa por um movimento traumático, que eu digo, né? E também pelo convite do colega, assim. Eu acho que a rede de contatos é o melhor movimento. De a gente, na medida que tem empresários aqui que já estão participando, convidar aquela pessoa, como eu mostrava, do indivíduo para o interesse, né? De dizer, cara, vamos porque tu confia em mim e eu sei que o teu negócio é importante. Eu acho
Que a cultura também, a nossa região, eu falei na reunião anterior, porque o italiano às vezes ele olha o vizinho, né, com um olhar um pouco diferente, mas tem um lado também positivo, e eu falo da concorrência perfeita, né? Só existe crescimento numa localidade quando muitas empresas tiverem sucesso. É o caso, não adianta você ter uma cervejaria somente em Caxias, ou você tem N, né, cafés coloniais, é o caso da nossa região aqui das Hortênsias, ou você tem N cervejarias com sucesso, concorda? Então, como trabalhar essa concorrência perfeita e explicar para as pessoas que tivemos aqui o caso que teria que ser estudado da cama, mesa e banho, dos bordados, né, que nós perdemos para Ibitinga, né? Ou seja, o Brasil compra em Ibitinga hoje que comprava em Caxias. É o caso das vinícolas, tá, Lobatel? Acho que acontece a mesma coisa. Só teremos sucesso em Caxias, ou em toda a região, quando nós realmente formos um polo de vinícolas, e não simplesmente o nome de uma pessoa. Como é que você vê essa concorrência perfeita? E também, se analisar todo o sucesso de muitas empresas, o nascimento da SIC, o nascimento da Festa da Uva, você falou da Alemanha, o interior de Bento Gonçalves também vem com o problema de uma cooperativa que ela quebra, né? Ou seja, o próprio agricultor ele só vai abrir sua porta no final de semana quando ele realmente precisa, caso contrário ele não vai dispor de serviço também. Como vou resgatar isso e explicar via Sebrae, o Sicredi tem feito um trabalho fantástico nesse ponto, do ganha-ganha? Eu acredito que precisa ter um propósito comum, e não vou entrar assim numa cultura do propósito, não é isso, não é romantizar isso, mas enquanto agentes organizacionais, e aí entendendo cada um no seu papel e função, como a entidade empresarial, talvez né, a gente tem tantas outras entidades empresariais que representam os seus segmentos, o poder público, a comunidade em si, fazer um estudo mais aprofundado do que é potencial dentro do espaço, dessa área territorial. O que a gente tem de potencial aqui? Bom, a gente tem uma cultura, a gente tem, talvez no entorno da cidade, tem outras cidades com outras culturas que possam aproveitar a infraestrutura que já exista na cidade, e aí, com base nesse desenho dessas potencialidades, identificar um norte de trabalho. Então, a gente tem um grupo aqui que está trabalhando o turismo de experiência, né? O que transforma esse setor num potencial para se trabalhar aqui na região? Qual que é a potencialidade disso? E aí talvez a gente comece a olhar para o que está vindo num futuro tão próximo que está chegando, né? Tendências de comportamento que estão acontecendo. E aí entra o mix, né? Que é tu ter essa diversidade. Então eu preciso fortalecer aquilo que para mim é potencial aqui, seja as vinícolas, seja de repente o interior, né, do município com uma rota rural, ou talvez até outros municípios que possam ser beneficiados com isso também. Obrigado. Leonel Lourenço e Thiago Mignoni perguntam: como o programa Empreender pode colaborar com a atração dentro da Câmara dos Comércios aqui de Caxias do Sul? Como pode colaborar? Isso, com a atração, né, de novas empresas. Então. Ah, tá. Primeiro, pela oportunidade de entregar um benefício, que é aquilo que o empresário quer, né? Quando ele vem se associar, dificilmente alguém vem pagar mensalidade antes, não, eu vou colaborar porque eu sei o papel, quão importante é, né? E então ele olha primeiro, tá, qual que é o benefício que eu tenho? Ah, tu pode alugar sala, pode fazer treinamento, ou tu pode participar de um grupo setorial que é da tua área, que eles têm esse projeto. Então eu vejo como uma entrega de benefício nesse sentido, e a fidelização, né? Porque tinha uma época que a gente dizia que depois que a gente toma essa cachaçinha, que eu acho que eu vou usar a referência de um bom vinho, né? Depois que a gente bebe um bom vinho, que é o associativismo, a gente vai entendendo isso e aí vai ficando mais tempo no movimento. Mas também, como professor de administração de vendas e marketing, os ciúmes controlados, né? Tem que dar certo, esses primeiros já estão dando certo, porque os ciúmes controlados não tem nada melhor, né? Afinal de contas, se vocês tendo sucesso, automaticamente os demais vêm, né? Afinal de contas, o monumento imigrante não está tapando o sol com lá, né? Ele está olhando uma pessoa, talvez, para exemplo. A nossa vice Maristela Chiapim pergunta: como conscientizar a todos os empresários sobre a importância do associativismo?
Todos eu acho difícil. Não vai, né? Eu penso que para estar envolvido no movimento tem que já ter um pouco mais de consciência do seu papel cívico, inclusive, né? Então, não é para todo mundo, mas nem todo mundo é para associativismo. Eu acredito nisso. E o que pode ser feito mais é trabalhar uma comunicação mais eficiente, né? Eu sempre vou me colocar junto nesse movimento porque vivo muito ele, né? A gente faz muita coisa que a gente não comunica. Muita coisa. A gente resolve muito problema da cidade que a gente não comunica. E as pessoas não sabem. E na medida que as pessoas vão se aproximando e vão vendo o que é feito na cidade e o que a associação tem como papel, elas, nossa, você se envolve em tanta coisa para quê? Né? Lá em Criciúma tem um projeto que é um prêmio de matemática, que é feito no município. Financiado 100% pela associação, agora já tem patrocinador, mas no começo era 100%. E aí, o primeiro ano financiado 100 mil, o segundo 100 mil, o terceiro 100 mil. E aí, depois do quinto ano, começou a dar resultado, né? Começou já a mudar um movimento dentro do município, da educação e tal. E aí, o presidente que estava na época, ele dizia assim, é por isso, né, que a gente está aqui. A gente precisa fazer coisas que sejam de longo prazo, né? São projetos de longo prazo, né? E apoiar o poder público nesse movimento também. Uma pergunta final minha, tá? Associativismo versus cidadania, resgate da cidadania. Versus? Não dá para botar um mais? Não. Mas eu acho que eu pergunto isso porque, de repente, os outros movimentos no Brasil que saem nossa comunidade, talvez seja um resgate da cidadania, pensar no outro, né? Servir o outro. Não combinamos essa pergunta. Não combinamos, mas assim, é interessante porque eu estou pensando na minha reflexão final, né? Quando eu falo do meu autocuidado e do quanto eu estou disponível a servir a minha comunidade, né? E eu acredito muito no trabalho voluntário, né? Eu já fiz jornadas de trabalho voluntário, já fui diretor de associação empresarial também lá em Santa Catarina, terminei minha gestão agora no fim do ano, no meio do ano agora. E o que eu aprendi de tudo isso é que eu preciso ter essa entrega, eu preciso devolver isso para a minha comunidade. Eu acho que isso é o civismo mesmo, né? De a gente se apropriar daquilo que é nosso. Então, a gente tem um território juntos. E como eu vou cuidar disso juntos? Não é porque o poder público assumiu que a responsabilidade é 100% dele. Não, bem pelo contrário. Eu também preciso fazer o meu papel, né? Então, na medida que a gente cria esse espaço de experiência e o associativismo tem essa capacidade, eu acredito que a gente pode sensibilizar mais pessoas para isso, para que eles entendam o quão importante é a gente sentar junto, no mesmo espaço, abrir um espaço de diálogo e não de conflito, né? Eu não quero estar discutindo, mas eu quero sentar e conversar sobre o que a gente precisa fazer. Então, eu acredito que é fundamental entender, vivenciar o associativismo para um resgate da nossa... Do civismo em si, né? De a gente... Bem, como Câmara dos Comércio, acho que o Gelson, nosso diretor executivo, sempre comenta, né? Se eu for na minha entidade só quando eu preciso, pode ser que o dia que eu for não tenha ninguém para me receber. Então, acho que essa doação, a ideia, né, hoje do nosso palestrante é exatamente isso. Essa volta, temos aqui na nossa região, aqui tem o poder público, né? Que nesse momento não está me ouvindo, né? Mas assim, muito importante, afinal de contas, sem o associativismo, sem desde um clube de mãe, o que nos ajudam, né? Dizia já um ex-prefeito, se isso não existisse em Caxias, nós teria milhares de pessoas, talvez, passando as necessidades básicas, né, de sobrevivência. Próxima reunião almoço, dia 27/9, então, com o secretário municipal do turismo, Enio Martins, falando também, alusiva ao Dia Mundial do Turismo. Suas considerações finais. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês aqui. Deixo um convite para conhecerem um pouco do movimento lá também em Santa Catarina, né? A gente tem um movimento muito forte, né, do associativismo lá. E reflitam sobre o papel de vocês dentro da cultura local. Eu acho que é um bom exercício para a gente poder começar essa semana e pensar o que eu faço e se reconhecer nesse papel, né? E o que mais eu posso fazer, né? Seja cuidar da minha calçada,
seja cuidar, né, da minha comunidade, dos meus vizinhos e de como a gente pode criar essa integração mais genuína. Muito obrigado, boa semana a todos. TV Serra, um ano na sua vida, um ano conectada com Farroupilha e a região.